Senhor, muito obrigado por essa noite que o Senhor preparou para nós, pela Tua graça e misericórdia. O Senhor nos reuniu nesse lugar, para que, assentados aos Teus pés, Senhor, pudéssemos receber de Ti a Tua palavra. Senhor, a nossa confiança está na revelação do Teu Espírito. Que o Teu Espírito venha comunicar com o nosso Espírito a realidade da Tua palavra. Essa palavra que nos revela a Tua pessoa mesmo, a Tua obra. Essa palavra que nos enche de esperança da Tua volta, Senhor. E nessa noite queremos ser tocados por ela. Senhor, nos salva da nossa curiosidade intelectual. Mas que estejamos aqui com um objetivo muito simples e muito importante: nos submetermos ao Teu falar, termos corações desejosos pela submissão ao Teu falar. Por isso, pedimos o Teu socorro, Senhor, porque o Senhor é o Filho todo obediente, e o Senhor habita em nós, o Senhor habita em meio à Tua igreja, para nos habilitar à obediência do Senhor. E rogamos ao Senhor por esta habilitação, em nome do Teu Filho amado Jesus, é que nós oramos e agradecemos a Deus. Amém. Nós vamos retomar então o nosso estudo de Apocalipse. Nós vamos estudar o capítulo 14 de Apocalipse, dar continuidade nele. Já há 12 reuniões temos falado sobre esse capítulo 14. E nesta terceira reunião, nós vamos dar um foco um tanto diferente. Então, a primeira reunião que nós tivemos contato com esse capítulo 14 foi para definir, delimitar a sua localização dentro da profecia. Então, nós vimos que há uma divisão neste livro de Apocalipse, onde há uma revelação geral. E no segundo momento, quando o Senhor mesmo diz: é necessário que profetizes outra vez ou novamente acerca dessas coisas, temos entendido então que aí o Senhor vai revelar a João detalhes da visão geral que ele obteve. Você tem uma visão geral ali do capítulo 1 até o capítulo 11, e a partir do capítulo 12 você tem a visão detalhada que vai até o final dessa profecia. Então, o capítulo 14, obviamente, está na segunda sessão, ou seja, a visão detalhada do que foi anunciado a João em alguns momentos da parte geral. Por exemplo, o capítulo 7 vai falar dos 144 mil que foram aí selados pelo Senhor. Então, no capítulo 7 você tem essa mesma visão que o capítulo 14 volta a nos trazer, do verso 1 até o verso 5. É importante também o contexto do capítulo 14, nós destacarmos que ele traz um contexto do período da grande tribulação, porque nele é revelado a besta que emerge do mar, a besta feroz, que é o anticristo e todo o seu governo, todo o seu reinado. Então, se aqui fala da besta, no capítulo 14, está contextualizando ali o período da grande tribulação. Uma hora arrebatando as suas primícias, num momento também arrebatando todos aqueles que não fazem parte do povo judeu, do remanescente que havia crido no Senhor, que no contexto do capítulo 14 é chamado de primícias, E nós falamos da colheita também dos demais, ou seja, de todos aqueles que não creram no Senhor, todas as nações da terra que são consideradas aqui como uvas, colhidas e lançadas no lagar da cólera de Deus, para serem pisadas, e o sangue vem até os freios dos cavalos. Então essa é a colheita do Senhor no que concerne aqueles que não creram no Senhor, a todos os povos que não se renderam ao Senhor. Eles fazem parte dessa colheita das uvas, são chamados cachos de uvas, que serão lançados no lagar da ira de Deus. Vamos a um capítulo aqui mais adiante um pouco de Apocalipse, para vermos esta última grande colheita.
capítulo 19. Veja aí a partir do verso 17. Então viu um anjo posto em pé no solo, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra os seus exércitos. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esta passagem que nós acabamos de ler aqui do capítulo 19 de Apocalipse, ela fala sobre a grande guerra, a grande peleja que haverá, onde o anticristo e os seus exércitos estarão congregados para buscar a destruição definitiva do povo judeu. E é nesse momento que o Senhor vem com os seus exércitos. Já havia explicado para os irmãos quem são esses exércitos. Não são anjos, mas a sua própria igreja, né? Fala que os exércitos do Senhor, um pouco mais adiante ali no capítulo 19, um pouco antes, melhor dizendo, diz que o exército do Senhor vestia linho finíssimo, né? E esta roupa de linho finíssimo, ela é uma roupa que em Apocalipse ela se refere às vestiduras da igreja. Então, quando é dito que o Senhor vem naquele cavalo branco dos céus e com ele os seus exércitos, fala da sua igreja e o Senhor vindo para esta peleja. Mas o interessante aqui, irmãos, é aquilo que havia mencionado no capítulo 14, a ceifa do Senhor, um ajuntamento de todos aqueles povos, aquelas nações que não haviam crido no Senhor, que adoraram a besta e a sua imagem. Ele ajuntou aqueles povos para pelejar contra Israel, mas ali se tornou a sua ceia, porque aqueles povos foram ali então destruídos. E temos uma observação no capítulo 14 que não temos aqui no capítulo 19, qual que é? E o sangue veio até os freios dos cavalos, né? É interessante, irmãos, porque é muita gente sendo destruída. E Apocalipse fala então, e o sangue chegou até o freio dos cavalos. Essa grande batalha será realizada, e as nações que não se curvaram diante do Senhor, preferiram adorar a besta e a sua imagem, serão ali derrotadas pelo Senhor e pelos seus exércitos, a sua igreja. E onde vai acontecer isso? Irmãos, é tão clara a palavra de Deus. Se você pega, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 1, quando aqueles discípulos estão vendo o Senhor ascendendo aos céus, aparecem dois varões, dois anjos, e dizem assim: do mesmo modo em que vocês estão vendo ele subir, ele virá. Onde é que eles estavam ali? Em qual região eles estavam? Vamos ver lá em Apocalipse 1. Atos, capítulo 1. Era o Monte das Oliveiras. Vamos ler o texto. Atos, capítulo 1. A partir do verso 6.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém do Monte Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Então o Monte Olival, ou o Monte das Oliveiras, foi o monte em que o Senhor ascendeu aos céus. E aqueles 2 anjos dizem àqueles discípulos: da mesma forma com que vocês viram ele subir, ele virá. Então Apocalipse 19 está falando que o Senhor vem, e vem com a sua igreja, com os seus santos. Então onde ele virá? Onde aquelas nações estarão congregadas? Nas portas de Israel, sitiando Jerusalém para destruir. No Monte das Oliveiras, Zacarias, o profeta, fala sobre isso. Ele diz que o Senhor virá e pisará os seus pés ao monte, ele fenderá, e o povo está sitiado fugirá por meio desse vale, né? E ali o Senhor pelejará contra as nações. E quando será isso? Quando o Senhor vier para tomar posse do seu reino milenar. O dragão vai ser aprisionado, está lá no capítulo 20, por 1000 anos. A besta, que é o anticristo, aquele pequeno chifre daquele grande reinado, e seu falso profeta, serão lançados no lago de fogo e enxofre, e o Senhor assumirá o seu reino. Então lá no capítulo 14, que é o objeto do nosso estudo, essa é a última colheita de Deus, onde ele vai pisar os cachos de uva no lagar da sua ira, né? E a consumação desse lagar, dizemos assim, será nessa batalha que o Senhor realizará. Vamos voltar para Apocalipse 14? Porque, então, irmãos, nós precisamos avançar no texto aqui. Já que vimos essas 3 colheitas, Apocalipse capítulo 14, ele vai falar também sobre os 3 anjos de Deus, com 3 notas muito específicas do Espírito para os santos dos últimos dias. 3 anjos, primeiro, segundo e terceiro anjo, trazem mensagens específicas necessárias para aquele contexto que os santos estarão vivendo da grande tribulação. Na última reunião nós falamos da primeira nota, a mais importante, porque essas mensagens elas vêm em ordem de importância. Então, para aqueles irmãos que vão estar vivendo o período da grande tribulação, Deus tem um evangelho eterno. Veja o que está aí na sua Bíblia, no capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então vocês estão vendo? Um evangelho eterno, irmãos, não é um outro evangelho, já esclarecemos isso também. A Bíblia, para se referir ao evangelho, ela usa várias referências, são várias faces de uma mesma realidade. O evangelho de Deus, o evangelho da graça, Paulo chama de meu evangelho, né? O evangelho do reino, o evangelho eterno, são todas expressões do mesmo evangelho. Por que não são evangelhos diferenciados? Pela própria nomenclatura que é usada aqui, evangelho eterno, ou seja, o evangelho que não tem alteração, que não tem modificação,
ele é eterno, certo? E o que diz esse evangelho eterno que está sendo então aí anunciado para aqueles santos que estarão no período da grande tribulação? Qual que é a demanda do Espírito para eles? Diz aí, verso 7: temei a Deus. Por que essa palavra vem para os irmãos? Porque os irmãos estão dentro do contexto de que o dragão, a grande serpente Satanás, ela já foi lançada das regiões celestiais nos ares, lá no capítulo 12, na terra, perdão. Dos ares ele foi precipitado para a terra. Porque hoje, como nós já aprendemos, Satanás não está na terra, ele está nos ares. Então há uma batalha entre Miguel e seus anjos, o dragão e seus anjos, e Miguel vence essa batalha. E Satanás é precipitado para a terra. E ele desce, irmãos, com grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Quando ele desce, o que ele faz? Ele entrega o seu poder e a sua autoridade à besta que emerge do mar, representada por uma figura que é o anticristo. E o que eles começam a fazer? Aí você tem uma outra, a besta que é oriunda da terra, que é o falso profeta. Então o que esses três começam a fazer? Eles começam a pressionar para que os povos se curvem a eles. Quem não adorar a besta e sua imagem é morto. Está aí no capítulo 13 de Apocalipse. Então os irmãos estão sofrendo grande perseguição. E aí vem esse evangelho eterno, dizendo: temei a Deus. Embora o dragão, embora a besta, o anticristo, embora o falso profeta estavam fazendo tudo para que todos temam a eles, o evangelho da parte do Espírito de Deus vem dizer: temei a Deus. Eu só consigo me lembrar de uma passagem, irmãos, está em Atos, que nos faz uma referência muito clara sobre isso daqui. Porque essa demanda do Espírito para o período da grande tribulação também nos exorta, né? O evangelho eterno, temei a Deus, é o que diz esse evangelho. E é um temor não de medo, né? Então Pedro foi um homem que negou o Senhor pelo medo de perder a sua própria vida. Então, lá antes que o galo cantasse, ele negou o Senhor 3 vezes, e o evangelho de Marcos é mais específico quando vai dizer que Pedro disse assim: anátema a Jesus. Dizem que o evangelho de Marcos era um discípulo de Pedro. Então quem está por trás do evangelho de Marcos são as narrativas de Pedro. Por isso que apenas no evangelho de Marcos você vai encontrar essa expressão. Quando ele estava negando o Senhor, ele diz assim: anátema a Jesus. Ou seja, Jesus é maldito. Isso saiu da boca de Pedro, irmãos, para se livrar do mesmo destino que o Senhor. Mas então a palavra diz que o galo canta, né? E o Senhor então olha para ele e ele é quebrantado. Depois o Senhor vai trabalhar na vida de Pedro, na sua ressurreição. E a gente fosse falar disso agora, a gente ia desviar o foco, né? Mas esse era o Pedro, ali naquele momento. Em Atos, quando esse mesmo Pedro recebe o Espírito de Deus, os sacerdotes, as autoridades religiosas prendem ele e vão soltá-lo dizendo assim: nós vamos soltar vocês, mas nós te ordenamos uma coisa: que vocês cessem, vocês parem de pregar esse Jesus Cristo. Aí Pedro diz assim a eles: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Um Pedro antes que fez de tudo para salvar a sua própria vida, com medo de receber a mesma sentença que o Senhor. E um Pedro posteriormente ao trabalhar do Senhor, recebeu o Espírito. Você vê que esse Pedro aqui entendeu, irmãos, esse evangelho eterno: temei a Deus. Porque o homem pode tocar no nosso corpo, esse é o limite dele, mas Deus faz perecer a alma. Então, antes temei a Deus do que aos homens. E aqui é a mensagem para aquele contexto de pressão, para aquele contexto de perseguição que os irmãos estavam sofrendo: temei
a Deus. Mas não para por aí, né? Vamos avançar na nossa leitura. Esse é essa primeira nota aí que nós estudamos. Nós vimos na última reunião o que era o Evangelho, a partir de Romanos, né? Capítulo 1 e capítulo 16. Então, nós vamos para a segunda nota aqui agora. Veja o verso 8. A segunda ênfase do Espírito está no verso 8. Diz aí: seguiu-se outro anjo. Esse outro anjo é o segundo anjo. E o que esse segundo anjo vai falar? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Irmãos, se a primeira mensagem é dito: temei a Deus, adorai a Deus, né? Dai glória a Deus, a segunda mensagem vai falar de uma figura que diz sobre si mesmo: eu sou senhora, eu estou assentada sobre muitas nações. Essa é Babilônia. Babilônia não se refere apenas a uma cidade, que alguns irmãos dizem que no contexto aqui de Apocalipse será Roma, né? A cidade restaurada. Mas se refere também a todo um sistema voltado para o quê? Para o engano, religião. Vamos então abrir Apocalipse mais à frente e vamos ler um pouco sobre Babilônia. Babilônia está descrita em 2 capítulos aqui, capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse. Ela está então aí querendo se assentar como uma senhora, né? Vamos ver alguns versos. Capítulo 17, verso 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Essa mulher, ela é Babilônia. E é interessante que a geografia mostra que Roma, a cidade de Roma, ela está cercada de 7 picos, 7 montanhas, né? E aqui está dizendo: essa mulher está sentada sobre 7 montes. Mas olha o que o texto continua falando. Vamos para o capítulo 18 agora. A partir do verso 1. Depois dessas coisas, vamos ver, irmão, só um detalhe aqui que eu acho que é importante para não escapar. Veja aí o verso 18 do capítulo 17. Aí a gente vai para o verso 1 do capítulo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. No tempo que João escreveu isso, lá no ano de 90 e tantos depois de Cristo, qual era a grande cidade que dominava sobre todos os reis da terra? Roma, né? Mas eu não quero fechar essa questão aqui, porque não é o nosso foco. Agora veja o verso 1 do capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios. A grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Então, você vê aqui a palavra prostituição. E quando o Senhor vai mencionar a palavra prostituição na Bíblia, Ele fala do que? De algo que está misturado, de uma confusão, né? E, irmãos,
essa questão de mistura, de confusão, está relacionada à religião. Religião é uma mistura. Por que religião é mistura? Contém ali o nome de Deus, o nome do Senhor, mas contém também o mundo, as coisas profundas de Satanás. Então há uma mistura que aparenta ter uma realidade, mas não possui essa realidade. É o que estava lá a igreja em Tiatira, né? Era uma igreja, né, que conhecia as coisas profundas de Satanás. Vamos voltar lá em Apocalipse para a gente ver essa igreja em Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Do verso 18 ao 24. Vamos ler só o verso 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não vos jogarei sobre vós. Então aqui está falando de uma igreja. Está falando que dentro dessa igreja existiam pessoas que conheciam as coisas profundas de Satanás. E por que isso? Porque elas estavam tolerando a mulher chamada Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, que não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Você está vendo? Dentro da igreja havia uma doutrina relacionada a essa mulher Jezabel, uma tipologia aqui de uma mulher que perseguia os profetas de Deus no Antigo Testamento e que matava os profetas de Deus. Uma mulher terrível, né, que governou em Israel. Então, dentro dessa igreja você tinha a realidade dessa Jezabel, uma perseguição contra aqueles filhos que queriam a realidade do Senhor. Mas então havia uma doutrina ali dentro que ensinava os filhos de Deus a fazer o quê? Praticar prostituição. E a palavra diz que a prostituição aqui nesse contexto é o quê? Comer coisas sacrificadas a ídolos. O que são ídolos, irmãos? O que são ídolos? O que são deuses? Paulo vai falar, né? Vocês que comem da mesa do sacrifício dos ídolos, vocês participam da mesa de demônios. Estão entendendo? Porque a igreja não tem essas coisas, mas é a doutrina que estava lá dentro, essa mistura tenebrosa. Então quando o anjo de Apocalipse 14 está falando aqui sobre Babilônia, mistura, né? Nós vimos o que Babilônia se tornou lá no capítulo 18, né? Ninho, né? Lugar de pouso de toda sorte de árvore, de aves imundas. Ele está falando o quê? De demônios. Então nós temos que estar alertas para o segundo ponto, estarmos livres e nos guardando e vigilantes quanto à doutrina do engano, quanto às distorções da palavra de Deus. Essa é a demanda do Espírito para aqueles irmãos também no período da grande tribulação. Babilônia, cuidado com Babilônia. Babilônia significa mistura, confusão. Coisas que aparentam ser, mas não são. Nós tínhamos ali no capítulo 13 o falso profeta. O falso profeta, vocês viram a descrição da besta que emerge da terra, que vem da terra, perdão? Ela tinha chifres como de um cordeiro, né? Vamos lá? Apocalipse capítulo 13. A partir do verso 11. Vi outra besta emergir da terra. Olha só, irmãos. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parece cordeiro, parece que é de Cristo. Essa doutrina, essa palavra parece que é de Cristo. Mas o que sai dali de dentro? Palavra do dragão. Coisas demoníacas. Mistura
prostituição. As igrejas, elas correm esse risco, irmãos, dessa mistura, dessa prostituição, quando com a palavra elas permitem que entre outros ensinos que não tem nada de Cristo. Aí você vê a igreja num estado de prostituição com o mundo. Sempre que você ouvir alguém dizer assim, é Cristo e mais alguma coisa, você vê uma igreja no estado de prostituição. Não, tem que pregar Cristo, mas nós temos que ter uma festa para segurar os jovens, uma música diferenciada. Nós temos que ter também algumas estratégias de segurar o rebanho dentro da igreja. É Cristo e mais alguma coisa. Tem que ter eventos, porque eventos chamam a gente. Cristo e mais alguma coisa. Vocês estão vendo? Esta é Babilônia. Esta é a grande meretriz, a grande prostituta, que diz assim sobre si: eu sou senhora, eu desejo ser senhora, eu não estou em estado de viuvez. Quem está em estado de viuvez é a igreja, né? Porque ela está esperando o seu noivo de volta. Então ela não está num estado pleno. Mas Babilônia diz assim: eu estou plena, né? Deixa eu citar aqui para os irmãos. Essa passagem é muito interessante. Apocalipse capítulo 18. Vamos ler o verso 16 para a gente poder entender. O irmão leia, por gentileza. Dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Pode continuar. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritaram: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e plantando, gritaram: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuem navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela os céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Tá bom, meu irmão, tá bom. Então essa Babilônia, como diz aí o contexto que nós vimos, ela estava vestida de linho finíssimo. E havia outras características de púrpura e de escarlata, adornadas de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, né? Então era uma figura de um sistema religioso muito rico, muito poderoso e que governava sobre os reis da terra. Então hoje nós temos aí a religião buscando essa posição de Babilônia. A religião está enfiada no meio da política, está intrometida em vários setores da sociedade, buscando angariar poder, né? E recebendo em si o que? Coisas do mundo. Então misturando a verdade de Deus, falando em nome de Cristo, parecendo um cordeiro, mas na verdade fala como um dragão. Esse é o sistema babilônico que Apocalipse vai nos retratar. Como Paulo leu aí,
de uma só, repentinamente, virá também a sua destruição, porque o Senhor julgará esse segundo tema trazido pelo segundo anjo de Apocalipse 14. Mas o que ele está dizendo para a sua igreja, no período da grande tribulação, e para nós também para nos guardarmos desta mistura, para nos guardarmos desta prostituição. E nós nos guardamos, irmãos, quando entendemos o seguinte: não há nada além de Cristo. Nada além de Cristo. Cristo é a nossa riqueza. Cristo é a nossa glória. Cristo é a nossa satisfação. Paulo vai dizer isso. Paulo disse assim: eu considerei todas as coisas como refúgio por causa da sublimidade da pessoa de Cristo. Agora, se nós estamos buscando Cristo e mais alguma coisa que esse mesmo Cristo nos possa proporcionar eventualmente, então nós estamos em meio a esta mistura da religião, né? Porque o Senhor diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas a religião diz: vocês são cabeça, vocês não são cauda desse mundo. Vocês estão aqui para desfrutar do melhor da terra. Dá para Deus tanto que Ele vai te devolver em dobro. Vocês viram aqui como estava a Babilônia, né? Toda rica, toda cheia de pérolas e materiais finíssimos, denotando o quê? O seu prazer com as coisas deste mundo. Irmão, esse dia eu estava conversando com um rapaz lá da Assembleia de Deus. Eu já estava discutindo esse negócio de um monte de coisa que está acontecendo. Daí ele pensando assim que a intenção deles é boa, né? Falou: se não fosse Silas Malafaia, um monte de deputado evangélico que tem aí, lutando pelas nossas famílias, o que seria? Eu falei: meu filho, quem lê Apocalipse sabe que essas coisas têm que acontecer, porque se cumpre. E não adianta nada eles lutar contra isso, porque só vão levar derrota. E cada vez mais o sistema vai só para esse lado. Desculpa estar insistindo nesse tema, irmãos, mas essa é a tônica da religião: tentar melhorar esse mundo. O mundo não vai ser melhorado até que o Senhor volte e estabeleça o seu reino. Então a religião traça essa meta: melhorar o mundo, melhorar o homem na sua aparência externa. A religião está tão preocupada com vestimenta, com o jeito que você vai se portar, ela está mais preocupada com isso do que interiormente. Por isso que o Senhor fala sobre os fariseus, ele diz assim: vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês são belos, mas por dentro, o que vocês têm? Morte, podridão. E o Senhor é o contrário, irmãos. Quando Ele vem trabalhar na nossa vida, num trabalhar transformador, Ele age de dentro para fora. Ele vai então, pelo seu Espírito, começar a expor quem nós somos, para nos levar ao verdadeiro arrependimento das nossas obras mortas, para que Ele possa trabalhar em nós. Então depois nós veremos o que nós chamamos de frutos do Espírito. Poxa, mas aquela pessoa é uma pessoa tão calma, em meio a tantas tribulações, ela se mantém tão calma. Por quê? Fruto do Espírito. Há uma vida ali que confia no Senhor em todas as questões. Eu me lembro de Paulo, quando ele estava para ir a Roma, o Senhor disse que era necessário que ele fosse até Roma. Mas no meio do caminho ele foi preso. O povo queria matar ele. Juraram não comer enquanto não matasse Paulo. Fizeram lá um voto: nós não vamos comer mais enquanto não matar Paulo. Preso, ameaçado de morte. Depois que ele estava sendo transportado num navio para Roma, o que aconteceu? Uma tempestade que começou a arrasar o navio. Esse Paulo, que sabia que tinha que chegar em Roma, que Deus havia dito para ele, sabe o que ele fala para os tripulantes? Não se preocupem, porque Deus me revelou que nenhum de nós vamos nos perder nessa tempestade. Irmão, já pensou? Ali devia ter gente que nem sabia nadar, não sabia. E o navio estava sendo castigado, a tempestade não parava, né? E nem os que não sabiam nadar se perderam, todos se salvaram. Paulo fala: é necessário que vocês... Gente, quando nós estamos numa tribulação, some até a fome, né? Pelo menos comigo é assim. Fica até sem fome, né? Apreensivo, preocupado, ansioso, some até a fome.
Aí esse Paulo lá no meio do mar, revolto, diz assim: é necessário que a gente coma um pouco para restabelecer as nossas forças, que Deus prometeu que ninguém vai se perder. Aí o navio se arrebenta, eles chegam até uma praia e conseguem se salvar. Vai acender uma fogueira, o Paulo pega no graveto e uma serpente pica o braço dele. Aí as pessoas estavam igual, falando: esse homem deve ter feito alguma coisa muito errada na vida dele, porque escapar de uma situação daquela para morrer picado numa cobra aqui na praia, né? Mas nada acontece com ele. Por quê? Porque Deus havia estabelecido que ele chegaria a Roma, e ele estava descansado sobre esta palavra, né? Então são frutos do Espírito que vão brotar em nós a partir do momento em que negamos a nós mesmos e que o Espírito do Senhor, e andamos pelo Espírito do Senhor. A paz que excede a todo entendimento. Essa é a palavra do Senhor sobre a paz. Ele diz assim: deixo-vos a minha paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou como dá o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz lá: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor Jesus está colocando duas palavrinhas que o religioso detesta que andem juntas. O religioso não admite. Por isso que nós dizemos que Babilônia é esse sistema misturado. O que o religioso não admite? Duas palavras que andem juntas: paz e tribulação, aflição. O religioso diz assim: se você está em aflição, você tem que fazer qualquer coisa para Deus te tirar dali. Essa é a mensagem de Babilônia. Negociar, barganhar com Deus, fazer corrente de oração, fazer jejum, faz qualquer coisa que Deus vai te tirar dessa situação. Mas o Senhor Jesus diz assim, que a paz dele é em meio às aflições, que a paz dele não está nas circunstâncias, mas a paz dele é uma paz fundamentada na sua vitória. Aí nós temos novamente a primeira tônica do Espírito, o Evangelho eterno: temei a Deus. Então é possível nós vermos, irmãos, que em meio a essa grande tribulação, esses irmãos vão desfrutar da paz, uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz fundamentada na vitória de Cristo, na sua volta, né? Por isso a segunda mensagem é Babilônia, a queda de Babilônia. Esse sistema religioso e misturado será derrotado. Vamos ler alguns textos do Antigo Testamento sobre Babilônia, para a gente poder avançar. Vamos lá em Jeremias, capítulo 51. Nós temos 15 minutos ainda. Jeremias 51. Vamos ler o verso 7, irmãos. O irmão, por gentileza, que encontrou, lê para mim, por gentileza. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor, qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Então você viu aí que Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, e por isso enlouqueceram. Veja o verso 8: repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada, né? Nós lemos lá no capítulo 18. Lamentei por ela, tomai bálsamo para sua ferida, porventura sarará, né? Então a ideia aqui é esse vinho, que é uma mistura, ele leva as nações da terra à loucura. Vamos pegar um pontinho dessa palavra loucura, para a gente entender um pouco isso. O Senhor Jesus conta uma parábola nos seus evangelhos. Ele diz assim, que um homem decidiu fazer celeiros grandes e ajuntar ali nos seus celeiros toda a sua renda.
E ao final da noite ele diria assim: agora descanse, porque os celeiros estão fartos, né? Estou aqui só parafraseando. Vou deitar e descansar, porque meus celeiros, eu aumentei meus celeiros, está tudo farto, tem bastante coisa. E aí eles deitam para descansar. E o Senhor Jesus diz assim, que é dito: louco, olha aí a loucura, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tu tens para apresentar. Então, voltando ao contexto religioso, é ajunta, e vai ajuntando para você, e descansa nessas coisas. A relação das pessoas está baseada naquilo que Deus pode dar a elas. Mas aí é dito: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tu tens para apresentar ao Senhor. Dentro desse contexto, os irmãos têm ouvido muito uma tendência que não é muito recente sobre o ecumenismo. Os irmãos já devem ter ouvido essa palavra quando vão em uma formatura de faculdade. Geralmente antes da formatura tem o chamado culto ecumênico. Não tem? Já ouviram falar disso? Lá no culto ecumênico, qual é a característica dele? Que todos têm direito de falar a sua verdade. Então você vai ter lá o rabino falando a sua mensagem, você vai estar lá o pastor evangélico falando a sua mensagem, você vai ter lá o, não sei como se chama lá, o pai do terreiro lá da macumba falando a mensagem dele, você vai ter o espírita falando a mensagem dele. Então todos têm uma mensagem, todos têm uma verdade a ser dita. Isso é ecumenismo, mistura religiosa. E essa é uma tendência, irmãos. Inclusive a Igreja Católica tem promovido isso, buscando se aproximar de outras religiões. Eventos em que estão lá o Papa, que é a figura da autoridade máxima, né, da Igreja Católica, participando de mesmas celebrações que o rabino, de mesmas celebrações lá que o Pai do Santo, que o... gente, me faltou agora o nome lá da autoridade lá dos muçulmanos, eu me esqueci. Mas também a mesma. Então há uma aliança que se prega que não, todos são filhos de Deus. Irmãos, tem que tomar cuidado com isso. Todos são objeto do amor de Deus. A igreja precisa ser mais tolerante com as religiões. Essas são as mensagens ecumenistas que estão voltadas para esse tema aqui, segundo tema do anjo: Babilônia, mistura, confusão. Todos são sim criaturas de Deus, mas não são todos filhos de Deus. Porque a palavra diz assim: a todos quantos receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No mesmo Evangelho do Senhor, Evangelho de João, o Senhor diz assim: eu sou o caminho, a realidade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não há uma outra forma de ir a Deus senão pelo Senhor. Aí ele diz assim, o mesmo Senhor, no mesmo Evangelho de João: quem crer em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão de rios de água viva. Ou em outras palavras, não há um outro caminho. Não são todos que são filhos de Deus. E mesmo aqueles que se dizem cristãos, há aí distorções tão sérias na palavra sobre o que creem, que não podem ser considerados filhos de Deus. Tem cristãos que ofendem as que não creem e não admitem os princípios mais básicos da palavra. Não creem na existência da Trindade Santa. Não creem que Jesus Cristo é Deus. Como é que alguém que não crê nisso pode ser considerado um filho de Deus? Não tem como. Mas a mensagem de Babilônia é essa: não, o que importa é falar de Deus e respeitar cada um aí a sua espiritualidade. Nova Era fala sobre isso, né? Essa confusão, essa mistura terrível. Vamos, para terminarmos, falar um pouquinho sobre a terceira mensagem, então. Vamos lá em Apocalipse 14.
Verso 9. Seguiu-se a este outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse bebê preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que recebe a marca do seu nome. Então, uma vez falado o Evangelho eterno, temei a Deus, adorai a Deus, uma vez se guardado desta Babilônia terrível, esse sistema ecumenista, você tem a terceira advertência: não adorar a imagem e a besta, pois os seus adoradores, aqueles que receberam a sua marca, esses beberão o cálice da ira de Deus. Nós vimos que haverá aquele grande ajuntamento, aquela ceifa do Senhor lá no capítulo 19. Mas antes daquilo lá, você vê as taças de Deus sendo derramadas da ira de Deus. E aqueles que não receberam o Senhor, mas antes preferiram adorar a besta e a sua imagem, esses vão experimentar cada um desses cálices até o fim, irmãos. Essa é a consumação da ira de Deus. E a palavra diz que esse povo, eles não terão sossego, eles serão atormentados de dia e de noite pela eternidade. Mas isso parece lógico para nós, porque se não receberam o Senhor, se afrontaram o Senhor, como eles vão ter paz? Não há como. Então a eles é reservado o quê? O tormento de dia e de noite. São pessoas que preferiram se colocar numa posição oposta a Deus. Então temos que tomar cuidado. O terceiro aviso é lá para os irmãos do tempo da grande tribulação, mas é para nós aqui também, porque eu tenho dito, e João já fala, né, que o espírito do anticristo, o espírito da besta, já operava no mundo no tempo que João escreveu o Apocalipse. E que hoje nós temos, sem dúvida, a plataforma do anticristo, ou seja, todo o sistema dele já está preparado. E uma forma de adorar a besta e a sua imagem, nós vimos ali em Apocalipse 13, é dizer: quem pode contra a besta? Sabe, irmãos, quando vem esses ensinos demoníacos, quando vem essas coisas que nós temos visto aí, de ideologia de gênero, sabe, toda sorte de perversidade que afronta a palavra de Deus, nós dizemos assim: ah, é assim mesmo, a gente tem que conviver com isso. O que, irmãos? É assim mesmo? O que? Está certo isso? Está certo e segundo a palavra? Se nós temos essa mentalidade, eu vejo irmãos aí divulgando lá nas páginas sociais o seu apoio a essas coisas, sabe? Declaradamente. É estar dizendo quem é e quem pode contra esse espírito, contra esse sistema. Quem pode contra o sistema, né? Não dá não, vamos nos juntar, vamos nessa mesma corrente aí, porque não dá conta, não tem como resistir a isso. E esse é o grande perigo para a cristandade, porque quem se amolda a esse sistema, quem ama esse sistema, estará numa posição contrária ao Senhor, numa posição de inimigo de Deus. Muita gente está preocupada com essa questão da marca, né? Não vou deixar colocar nada na minha testa nem na minha mão. Irmãos, quando a Bíblia fala, a gente já explicou isso, quando a Bíblia fala de fronte, fala de mão, está dizendo uma mentalidade, entendeu? Antes de ser uma marca externa, será uma mentalidade, a mesma mente, uma mente conformada com o sistema.
E o que é a mão? Se a sua mente está conformada com o sistema, você vai trabalhar para esse sistema. Mão fala disso. Entenderam? Então, antes de ser uma marca, muita gente preocupada com o chip, é um chip que vai ser implantado não sei na onde. Cuidado, porque a marca vem interiormente primeiro. Depois, quem está com isso na mente já, e já está com isso formado na sua mente, para aceitar uma marca externa que seja, vai ser moleza, vai ser tranquilo isso. Então, por isso que diz aquele negócio que tem em vós a mesma mente que teve em Cristo Jesus, né? Então, quem tiver a mente do Senhor vai entrar nesse sistema. Então, é a referência. E quem não tiver a mente dele, não. Esse aí é esse aí mesmo. O Senhor diz assim: não vos conformeis com este século. O que é conformar? Imagina uma luva, ela tem a forma da mão, então ela conforma com a mão. Então, quando o Senhor diz assim, não vos conformeis com esse século, o seu Espírito diz isso, através do apóstolo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque a batalha é aqui dentro, é na nossa mente. O Senhor diz isso em Gálatas também, pelo seu Espírito. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, para que não façais o que porventura é do vosso querer. Essa batalha, ela acontece aonde? No nosso interior, na nossa mente, todos os dias. A carne querendo fazer a vontade dela, e o Espírito do Senhor dizendo, não vá por aí. E aí, como é duro, né, irmãos? Nós temos o falar do Senhor muitas vezes contrário àquela posição que a nossa mente já estava formada. Ah, eu vou fazer tal coisa hoje. Vem o Espírito de Deus e diz, não. Vem a palavra de Deus e diz, não faça isso. Não entre por esse caminho. E aí é negar a nós mesmos para seguirmos o Senhor. E a nossa mente então será transformada. Até o ponto que teremos a mesma mente que houve no Senhor. Esse é o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus, ele acontece em 3 fases. Ele salva o nosso espírito quando nós cremos nele. Depois ele começa a trabalhar na nossa alma. É a salvação da nossa alma. E por fim virá a salvação dos nossos corpos. Os nossos corpos são transformados em corpos celestiais. Então, para todos nós que estamos aqui que cremos no Senhor, já fomos salvos no nosso espírito. E hoje ele está salvando a nossa alma. E a nossa alma, ela é composta de mente, vontade e emoção. Está vendo? Então a nossa mente precisa ser transformada como a mente do Senhor. As nossas emoções precisam ser emoções santificadas para o Senhor. A nossa vontade precisa ser vontade segundo a vontade do Senhor. Não é o que o Senhor Jesus mesmo falou sobre o Pai Celestial? Ele disse assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí Paulo vai dizer assim, usando uma outra analogia agora de guerra, né? Ele diz assim, o soldado, quando ele é convocado, ele é arregimentado, ele não se envolve com as coisas dessa vida. Mas antes, ele vive para fazer o quê? A vontade daquele que o arregimentou. Então, usando essa figura militar, o Senhor está dizendo assim, os meus filhos são meus soldados. E soldado em guerra, porque nós estamos em guerra. Soldado em guerra, irmão, nós estamos em guerra, como isso? A palavra de Deus diz lá em Efésios, pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta, nossa guerra, mas contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestes. E tem muita gente atacando os outros, muito cristão aí, com raiva do ser humano, da outra pessoa, né? Você empresta, você não vale nada, esse fulano tinha que morrer, né? A luta dele está nessa terra contra as pessoas. Nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta é contra as hostes espirituais malignas. Mas voltando para a figura de guerra, se você está em guerra, irmão, você vai se preocupar com as suas coisas do dia a dia? Você está lá no fronte de batalha, preocupado se a sua mulher está cuidando bem do seu cachorro lá na sua casa, se guardaram bem
o teu carro, como é que está a sua casa, você vai estar preocupado com isso no meio da guerra? Não. Por isso que a analogia do Espírito de Deus que ele faz sobre guerra, sobre o soldado, é muito importante para nós. No sentido de que nós não devemos nos envolver, nos distrair, nos dedicar às coisas deste mundo. Porque nós vivemos agora para fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Então o Senhor está salvando as nossas almas, transformando as nossas vontades segundo a vontade dele. E os irmãos têm experimentado isso no dia a dia. Se os irmãos têm seguido o Senhor, têm experimentado. Olha alguns anos para trás, como é que era a sua mente, como que eram as suas vontades, os seus gostos, como que isso não foi já sofrendo alguma transformação, desde o tempo que você conheceu o Senhor para cá. Às vezes eu me pego pensando em algumas coisas, chega a dar vergonha, irmão. Você fala, meu Deus, como é que eu pude fazer umas coisas dessas? Então é a mente do Senhor sendo formada na nossa mente, a vontade do Senhor sendo formada nas nossas vontades. Aí as pessoas do mundo vão entender, como é que você não gosta disso? Todo mundo gosta. Mas a palavrinha aí é o mundo, O mundo gosta. A minha vontade, o meu gosto é outro. O meu gosto é pelo meu Senhor. Então, para nós terminarmos, essa é a terceira mensagem. Não se curvar a esse sistema. Não se curvar a esse espírito. Aqueles que tiverem a marca da besta vão experimentar, infelizmente, por um lado, irmãos? Porque o inferno, o lago de fogo, foi preparado para Satanás e seus anjos, mas os homens vão atrás porque eles se tornaram seguidores deles. Então, se tornaram seguidores do dragão em qualquer lugar, vão segui-lo também para o lago de fogo e enxofre. E vão experimentar a ira de Deus. Eu vou parar por aqui, porque nós já passamos o nosso tempo. Na próxima reunião nós damos seguimento aí com o capítulo 15 de Apocalipse, falando sobre os flagelos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas demandas do Teu Espírito, traduzidas por esses 3 anjos, Senhor. Um Evangelho eterno que nos encoraja a temer o Senhor, a glorificar o Senhor, e não temer os homens e dar glória aos homens. Também o Senhor nos mostra a queda de Babilônia, todo esse sistema ecumenista religioso, misturado, enganador, Senhor, do qual nós devemos nos guardar e estarmos vigilantes. A Tua palavra diz que a igreja em Apocalipse, ela provou os falsos profetas e os achou mentirosos. Senhor, como é urgente essa necessidade de amarmos a Tua palavra, de amarmos a verdade, Senhor, e não negociarmos com ela. Por isso precisamos do Senhor também nesse segundo aspecto, Senhor. Mas também fala da marca da besta, o terceiro aspecto, a terceira demanda. A marca da besta, Senhor, a adoração à besta, a esse sistema mundano, a essa plataforma terrível, a esse espírito maligno que já opera no mundo, Senhor. Senhor, salva-nos de nos conformar com esse espírito, com essa mentalidade, com esse sistema mundano, mas ansiarmos pela Tua volta, Senhor, pois não é aqui a nossa morada. Senhor, capacita-nos, salva-nos, Senhor, de amarmos essas coisas. Leva, Senhor, o nosso cativo, o nosso coração para o Senhor. Senhor, nos ensina a negarmos as nossas vontades do homem natural, os nossos desejos, para seguir o Senhor, pois não é aqui a nossa morada, Senhor. É o que te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.